Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Muito obrigado a todos os irmãos inscritos no nosso canal, que eu considero a minha família na fé. Muito obrigado a todos vocês. E hoje vamos ver aí uma mensagem muito importante. Vocês vão ver como é importante a gente se manter dentro da Bíblia. Porque nós vamos explicar Atos capítulo 1, versículo 11, dentro da Bíblia. Fiquem até o final. Mas antes disso, eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não fizeram, se inscrevam em nosso canal, abençoado. Jesus virá como subiu? Será? Será que Jesus virá como subiu? Vamos então analisar um texto muito usado pelos preteristas, parciais, que aqueles que creem que o milênio já começou e falta pouca coisa para vir Jesus, ou então aqueles que futurizaram tudo ainda vai vir o milênio, a grande tribulação, enfim. Todos pensam que Jesus vai vir ainda. Então eles usam essa passagem de Atos capítulo 1, versículo 11, para o quê? Para dizer que Jesus subiu e vai vir da mesma maneira que desceu. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então nós, nessa mensagem, entenderemos que não respeitar os acontecimentos da parousia de Jesus levou o mundo a ser refém de uma visão totalmente errada e distorcida das verdades bíblicas. Encontraremos hoje, nessa mensagem, duas formas de refutar o pensamento que o tradicionalismo cristão tem a respeito dessa palavra. Ok? Vamos então nessa. E eu já quero começar lendo, eu vou ler alguns versículos antes de Atos capítulo 11, né, Atos 1 capítulo 11, eu vou começar lendo a partir do verso 9, acompanhe comigo. E diz, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Meus queridos, o contexto dessa passagem é Jesus indo aos céus, ou seja, a ascensão de Cristo após passar 40 dias ressuscitado com seus discípulos e seguidores. Agora eu faço uma pergunta para você. Como você imagina essa parte aí dos versículos que diz uma nuvem o recebeu? Você imagina na sua mente que uma nuvem, né, veio, recebeu Jesus, Jesus seja bem-vindo, né? Claro que você não deve imaginar isto, né, abençoado? Isso é igual o avião entrando na nuvem, já viu? Ele entra na nuvem, quando está no ar, ele some. Então, o autor, querendo dar ênfase a essa passagem, ele usou uma hipérbole, tá? Ele usou uma hipérbole. Você sabe o que significa uma hipérbole? Eu vou colocar para vocês aí, para vocês terem noção, isso vai ajudar muito vocês, tá? A hipérbole é uma figura de linguagem muito comum utilizada para passar uma ideia de intensidade por meio de expressões exageradas intencionalmente. Seu uso é muito frequente em obras artísticas, como músicas, poesias e filmes, já que é também muito vista na linguagem formal. Então, meus queridos, anotem isso, porque muitos autores da Bíblia usam a hipérbole em suas escritas. E isso é importante você saber. Logo, o que podemos imaginar na realidade, vou voltar aqui com o versículo, né? O que podemos aí imaginar na realidade, em Atos capítulo 1, versículo 9, é que ele sumiu nas nuvens. A maneira que ele ia subindo, as nuvens iriam tapando Jesus de Nazaré. Vamos agora ao verso 10. E diz, e estando eles, né, com os olhos fitos no céu, eles quem? Aqueles que estavam olhando Jesus, né, subir ao céu, ser assunto ao céu. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Então aquelas pessoas que acompanhavam aquele evento ficaram, né, ali perplexas olhando Jesus subindo, né? Imagino que deve ter sido uma visão fantástica e aterradora talvez, né? Quando de repente dois homens vestidos de branco se colocou perto deles. E a tradição religiosa, né, atribui esses dois homens que eram anjos. Tudo bem, não tem problema. Mas vocês sabiam que no original grego, estes dois homens que estão aí,
a Bíblia informa que eram estudantes. E isso também é viável, tá bom, abençoados? Por quê? Porque os estudantes, ou seja, pessoas que acompanharam Jesus, pessoas que sabiam da profecia, antigamente era muito comum, né? Tu vê que Paulo ele foi criado em uma escola, a escola de Gamaliel. Haviam muitas escolas de profetas naqueles dias. Então diz que 2 homens vestidos de branco se encostou ali. Mas o texto em hebraico, eu vou colocar para vocês, ele informa da seguinte forma. Olha só como é que fica esse versículo, esse capítulo e versículo. Diz ali: eles estavam olhando atentamente para o céu enquanto ia, e 2 homens, estudantes, em vestuário branco, se colocaram entre eles. Olha só que interessante, né, abençoado? Então, esse é o texto original em grego. Aí você pode me perguntar assim, mas André, isso tem alguma diferença? Isso vai fazer diferença no resultado final? Bom, primeiro, para alimentar o misticismo dentro do sistema religioso, sim, tem essa diferença aí, porque vocês sabem lá que tem pessoas que dentro do sistema religioso adoram anjos. Porém, o fato de serem estudantes ou anjos, seres espirituais encarnados, não altera o resultado do verso seguinte. O fato é que a Bíblia, atenção, em muitas passagens atribui anjos ao quê? A homens. Eu tenho dito isso. Nós vamos precisar que vocês identifiquem isso muito bem, tá? E nós temos que ficar atentos a isto. Mas vamos ler o verso seguinte, que é aquele que nos interessa. Atos capítulo 1, versículo 11. E eu usei a versão Bíblia de Jerusalém para esse versículo. E diz ali: homens da Galileia, por que ficais aí no olhar para o céu? Esse Jesus que acaba de ver-vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Então, os 2 homens do texto, que podem ser anjos encarnados, tá bom, abençoados? E daí, talvez, a esse misticismo criado em torno de anjos na Bíblia, leva muita gente a heresias e até algumas aí que, por essa questão realmente, criaram até mesmo seitas em relação aos anjos. Então, ele fala, esses homens, esses anjos, ele fala para aquelas pessoas que estavam assistindo aquele espetáculo que eles veriam Jesus vir do mesmo modo que viram ele subir. Então, estamos entendidos, abençoado, quanto ao contexto aí que eu expliquei do verso 9 ao verso 11, e esse verso 11 é o que nos interessa. Então, de posse desse entendimento do contexto, vamos analisar o verso 11. Queridos, nós temos que respeitar na Bíblia todas as vezes que aparece o tempo dos verbos, dos textos que nós estamos analisando. Analisem comigo, abençoado. Se a igreja, atenção, se a igreja que prega que Jesus ainda vai vir, onde estão estes homens galileus? Por quê? Porque eles estariam que estar vivos. Porque da maneira que vocês viram ele subir, diz o texto, ele virá. Não é isso que diz o texto? E esse vocês aí do texto não está se referindo a ninguém no mundo de hoje. O texto é claro, não é isso? Logo, a falta de respeito com a Bíblia é tão grande que nunca o sistema religioso enxergou esse versículo dessa maneira. Coloca aí de novo, por favor, coloca aí de novo, dando ali com letras maiúsculas a parte do homens da Galileia. Atenção, tá aí. Veja, homens da Galileia. Alguns dos senhores que ouvem essa mensagem têm alguma forma de se encaixar nesse texto? Porque o contexto era para os homens da Galileia, daqueles dias. Claro que não tem. O tempo presente desse versículo era aqueles dias e não estes, nem os que virão. Então esse versículo nos causa problemas se formos encarar ele desta maneira. Sim ou não? Claro que vai. Se formos encarar como para um futuro, como a igreja tradicional prega, se nós formos fazer desta maneira, não podemos dizer que esse texto irá se cumprir.
É impossível. Se formos também encarar, como o texto diz, ali está mostrando o quê? Que a vinda de Jesus seria assim, dessa forma visível. E nós pregamos que a única coisa visível da vinda de Jesus foi a queda do templo. Então começa a haver também problemas para nós. Agora, como esse versículo está assim? Por que ele está assim? Então, temos que resolver esse problema. E vamos resolver fazendo o quê? Pesquisando em livros fora da Bíblia? Ou vamos usar a própria Bíblia para explicar isso? Nós vamos usar a Bíblia. Nós não vamos recorrer a livros nenhum. E a Bíblia vai nos dar a resposta. Agora, o sistema religioso, os estudantes sérios, com certeza recorrerão a livros paralelos da Bíblia para explicar e provar que esse tempo do versículo 11 é um tempo para esses dias. Eles vão usar todas as formas. Eu disse, estudantes sérios fariam isso. Porque os ignorantes, que tem os estudantes sérios. Agora, existe também os ignorantes que nem sabiam que existia esse versículo ou nunca pararam para pensar nele. Então seria interessante você, crítico do meu canal, procura o seu líder religioso para te mostrar a versão dele de Atos capítulo 1, versículo 11. Procure o seu padre ou o seu pastor e escute o que ele vai dizer. Depois você compara aqui com a nossa resposta. Ok? Mas e aí, André? Como nós vamos resolver essa questão? Então, amados irmãos, quando temos um problema assim, atenção. Quando temos um problema assim, o que temos que fazer? Temos que recorrer a quem? Quem é o assunto central do que nós estamos estudando hoje? Jesus. É verdade? Vamos recorrer a quem? Jesus. Jesus em seus dias de carne. Por quê? Porque ele nos falou acerca da sua vinda. Se ele não tivesse falado, em outros versículos da Bíblia, sem ser na história de Jesus, nós iríamos procurar nos profetas, iríamos procurar nas cartas. Então não adianta ir em Zacarias, não adianta ir em Isaías, não adianta ir nas cartas de Paulo, nem muito menos no Apocalipse. Temos que procurar aonde? Resposta em quem? Em quem é de direito, que é Jesus. E Jesus nos deixou, conforme eu falei, indícios de sua vinda. Vamos ver um versículo que contraria os futuristas nas suas explicações, tá? Vamos refutar o futurismo acerca de Atos capítulo 1, versículo 11. Vamos primeiro ver algo bastante interessante que Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 19, que diz: em breve o mundo não me verá mais, porque eu vivo e vocês também viverão. Veja, amados, Jesus falando acerca de quê? Da sua partida. Falando da sua morte. Ele diz o quê? Em breve, assim que eu for, assim que eu cumprir tudo o que eu tenho que fazer aqui neste mundo, o mundo não me verá mais. E aqui está sendo contemplado a vida de Jesus de Nazaré, antes da cruz, e depois também na sua ressurreição. Tanto que eles viram Jesus subir da forma do corpo ressuscitado de Cristo. Então, depois da ascensão aos céus, de Atos capítulo 1, versículo 11, o que disse Jesus? Aqui, que o mundo não mais me veria. Não é isso que diz o texto? Agora eu queria colocar para vocês somente a parte em que ele fala ali. Vamos botar aqui para vocês. Está ali, em letras maiúsculas. Está aí, ó. O mundo não me verá mais. E que mundo é esse que o texto está falando? Era o ecumene? O mundo romano daqueles dias? Claro que não. Será que o mundo desse texto aí é o aion, mundo em trevas? Claro que não. O mundo desse texto aí em grego é cosmos. E o mundo cosmos é o mundo criado por Deus na sua totalidade, tá? E nesse mundo cosmos estão incluídos todos os seres vivos que existiram, que estão existindo e os que ainda existirão. Logo, é desse mundo de hoje que vemos. Jesus está dizendo que este mundo hoje que nós vivemos, que olhamos as coisas, diz de forma contundente. Ele diz, não me verá mais. Contrariando Atos capítulo 1, versículo 11. Quando diz que da mesma maneira que Jesus foi ao céu,
vendo de forma visível, ele irá vir. Então parece que um versículo está contra o outro, mas não está. Agora, abençoados, a única certeza que nós temos é que o mundo não verá mais em relação ao Atos capítulo 1, versículo 11. Amados, anotem isso aí que eu estou falando. Agora vamos a Mateus capítulo 24, do versículo 23. Vamos ler o versículo 23 e vamos ler também o versículo 26. Está aí. Portanto, Jesus falando. Aí Jesus já está no contexto realmente falando da sua vinda aí. Portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Quem está falando isso? Jesus. Pegou o corte aí? Mateus 24, agora versículo 26. Portanto, se alguém lhes disser, ele está no deserto, nem se deem ao trabalho de sair para procurá-lo. E se disserem, está escondido aqui, não acreditem. Então esse é mais um complemento disso que eu estou falando. Se você tinha dúvidas do que Jesus falou daquela maneira em João, ele foi ainda mais específico em Mateus. Ele diz, vocês não me verão mais. E se alguém disser, eis que ele está ali, eis que ele está aqui, eis que ele está vindo nas nuvens, e todo olho está vendo, é uma mentira. Nem se dê ao trabalho de sair para olhar. Nós então concluímos que se Jesus tem crédito conosco, ou seja, ele não é mentiroso, isso que Jesus falou em João capítulo 14, versículo 19, e também agora em Mateus aí que vocês estão lendo, está de pé, certo? Claro que está. Amados, deixa eu voltar aqui. Então nós vimos, tá? Nós vimos em 2 pontos como refutar que esse texto de Atos capítulo 1, versículo 11 será para um futuro. Então não é. O primeiro ponto para refutar é que se Jesus ainda vai vir em um futuro indeterminado, como eles pregam, aqueles homens galileus teriam que estar vivos. Sim ou não? Porque o texto é claro. Está falando o quê? Homens da Galileia. Coloca de novo aí o texto, abençoado, só para a gente... Tá ali, ó. Homens da Galileia. Sendo que estes homens morreram. Sim ou não? Esse é o primeiro ponto para se refutar que essa passagem de Jesus está se referindo a um futuro indeterminado. Essa passagem está falando sobre um futuro determinado. Nós já vimos lá que Jesus já falou. Vamos agora a um segundo ponto para refutar o futurismo, que diz que todo olho verá. Porque eles dizem isso acerca desse versículo, não é isso? Nós vimos em João capítulo 14, versículo 19, o quê? Jesus avisando o quê? Que o mundo não mais o veria. João 14, 19. Deixa eu ver se eu separei de novo aqui para vocês, abençoado. Vou botar para vocês aí. Tá aí, ó. O mundo não me verá mais. Então Jesus não mente e não mentiu também em Atos 1, 11. Não está dizendo que seria para os dias de hoje e nem muito menos todo olho veria. E Jesus ainda disse que se dissessem que Jesus está voltando, corra para ver, nem se deu o luxo de ir ver. Porque lá em Mateus, ele está dizendo isso aqui, olha, vou colocar de novo para vocês. Não me canso. Tá aí, Jesus falando, não adianta me procurar. Logo, podemos descartar que Atos capítulo 1, versículo 11 se refere a um futuro indeterminado, como a falsa ou a igreja tradicional, a igreja cristã tradicional prega. Do mesmo modo que o viste subir para o céu. Então, amados, vamos analisar agora o que esse versículo está nos informando, tá? Então vamos lá. Os anjos do texto, os 2 anjos que apareceram ali, ou os 2 estudantes, estavam determinando um período, ou confirmando o que Jesus de Nazaré disse em seus dias de carne, que era para aquela geração a sua vinda, Mateus 24, 34. E que seria no tempo de vida daqueles homens galileus que estavam assistindo o quê? A ida de Jesus aos céus. Portanto, para aquela geração. E os galileus presentes eram o quê? Judeus convertidos agora a Jesus. E eles identificariam essa vinda. E conforme foi profetizado pelos profetas e na lei,
que essa seria a vinda de Jesus, a vinda do Messias de Israel em espírito. Porém, esses homens que estavam ali sentiriam esse efeito de virada do tempo, com a entrada no mundo do reino de Deus e a saída da velha aliança mosaica. Jesus veio para estabelecer isso. Porque eles, após isto, abandonariam a lei e começariam a viver o quê? Como nós vivemos hoje, na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Então, amados, é isso que está dizendo o texto. Inclusive, só para ressaltar, a vinda do Senhor lá no Antigo Testamento é tratado como o dia da terrível vingança do Senhor contra Israel. E assim aconteceu naqueles dias, no ano 70, quando o exército romano, comandado pelo general Tito, um tipo de Cristo, vingou o Senhor, colocando abaixo o maior símbolo do próprio Deus, que era o templo de Herodes naqueles dias, vindo abaixo, e a cidade de Jerusalém totalmente destruída e os judeus sendo dispersos pelo mundo. Assim como viste subir, diz o texto em Atos capítulo 1, versículo 11, ele virá, e alguns daqueles homens que estavam ali vendo aquela cena, sentiu e viu o mundo mudar com a vinda de Jesus em glória, nas nuvens com poder e autoridade. Por quê? A nação de Israel foi dispersa pelo mundo. Vocês estão entendendo? Veja como é fácil. Então estamos chegando ao fim de mais uma mensagem que atesta por A mais B que tudo isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Não foi somente uma guerra, tá? Houve a destruição do templo e isso apontou para a vinda de Jesus. Analisamos o texto de Atos capítulo 1, versículo 11 e não usamos livros de apoio, usamos a própria palavra de maneira coerente, de modo assertivo e de maneira limpa, o que tornou a nossa informação fluida e simples. Meus queridos, todas as vezes que a Bíblia apresentar textos de difícil entendimento, respeite a palavra, primeira coisa, respeite o que ela está dizendo, respeite as suas linguagens de figura, o tempo de seus verbos, analise o contexto e nunca se afobe em uma interpretação. Porque se a interpretação for equivocada, levará, quem sabe, o mundo a mergulhar em uma falsa esperança, como essa de que do sistema religioso tradicional prega, dizendo que Jesus vai vir destruir o mundo. Hoje, a única esperança real para o mundo é a minha e a sua vida. Foi por isso que ele escolheu o melhor período que qualquer ser humano jamais viveu nesse mundo, os dias atuais, para te revelar isso. E que sabemos o quê? Através de revelação. Isso chegou à nossa vida através de revelação. Que nunca estivemos o quê? Por exemplo, em pecado. Foi para isso. Nunca tivemos condenado espiritualmente. Não existe isso. Nunca existiu um diabo como um ser espiritual que luta para levar os que não estão nas igrejas para o inferno, ou dão dízimo, os que não dão dízimo estão dentro da igreja, vão para o inferno. E que esse inferno pregado pelo cristianismo tradicional não passa de sepultura, que é para onde todas as carnes que viveram, que vivem e que viverão nesta terra vão. E que depois de escaparmos desta carne danificada, vamos partir com o Senhor para outros planos e propósitos que a Bíblia não revela. Porém, enquanto nós aqui estivermos, Deus separou a nossa vida para anunciar a outras vidas que já estamos no reino de Deus. E o dia que o homem espiritual, esse, meu irmão, você que tem dúvida, você que duvida, dia que esse homem espiritual for despertado dentro de você, você vai entender isto com muita clareza e isso vai mudar o teu mundo como tem mudado o mundo de muitas pessoas. É nisto que nós cremos. É nisto que estamos fazendo aqui, no reino de Deus. Jesus já veio, mas olha como está. Olha a religião que dominou o mundo. Olha o que ela trouxe para o mundo. Condenação e morte. É por isso que nós estamos aqui falando estas mensagens. É nisto que cremos. É nisto que estamos fazendo aqui. E não pensem os senhores
que eu estou desprezando a palavra. Eu em nenhum momento disse que o texto de Atos capítulo 1, versículo 11 é mentira. Muito pelo contrário, eu respeitei e afirmei que Jesus veio como aqueles homens galileus o viram subir, também o viram também vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então aqui nesta mensagem eu só refutei a ideologia, o futurismo da vinda de Jesus pregado por esse cristianismo tradicional que está na Terra há 2000 anos. Ok, abençoados? Bom, meus amados irmãos, eu vou ficando por aqui. Graça e paz e até a próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 9 79 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora.